Atualmente, a oferta de lâmpadas que existe no mercado é bastante grande. Qual é mais eficiente e qual escolher? Nesse vídeo, nós vamos testar essas lâmpadas, tanto no seu consumo quanto na sua eficiência luminosa. E para isso nós vamos fazer um circuito de teste de consumo e um circuito que vocês podem depois transformar num pequeno produto para poder ver a eficiência luminosa de cada uma dessas lâmpadas. Para testar a luminosidade da lâmpada, eu não tenho um luxímetro, que seria o aparelho adequado para medir a luminosidade de cada uma das lâmpadas. Preciso fazer alguma coisa que permita com que eu faça uma comparação entre lâmpadas. Bom, se eu preciso fazer uma comparação da luminosidade, nada melhor do que usar um LDR, que é um fotorresistor. O que quer dizer um LDR? Ele é um resistor variável que modifica conforme a luminosidade que ele absorve. Então, se eu tenho um resistor variável que modifica conforme a luminosidade, por que não usar ele como um medidor de fazer quanta luminosidade eu tenho em cada lâmpada? Por esse motivo, ele não é um luxímetro, ele não é um medidor oficial de luz que vai me dar quantos lumens, quantos MCD ou quanta lux nós teremos. Ele simplesmente vai servir para a gente comparar se uma lâmpada ilumina mais do que a outra ou não. E como é que eu monto um circuito desses? Muito simples. Vejam aí na tela. O circuito é bastante simples. Na verdade, o que a gente vai precisar? Um LDR, uma fonte de 12 volts e um resistor. Estou usando um LDR de 3,3K e o resistor de 1K, mas não necessariamente eu preciso usar esta combinação. Vocês podem experimentando outras, que elas vão fazer uma medição da mesma forma. Então é bem simples, eu ligo a minha fonte de energia no LDR, o LDR no resistor e o resistor na minha fonte de energia. Nada mais que eu estou fazendo do que um divisor de tensão, e aí eu vou medir o divisor de tensão. Como eu não tenho aqui no Fritzen um voltímetro, eu vou usar aqui a forma que eu tenho que ligar. Eu vou ligar o positivo no positivo, o negativo, vou fazer assim, o negativo lá no negativo, e a medição eu vou ligar entre os dois. E aí com isso eu vou pegar do meu divisor de tensão essa parte aqui para medir. E à medida que eu vou recebendo, essa resistência vai aumentando ou diminuindo, ela vai variando o meu valor no meu voltímetro. Simples assim, e eu tenho um medidor de luminosidade. Então na prática o que nós vamos usar? Uma pequena protoboard, onde eu vou colocar o meu LDR e a resistência que nós vimos no circuito. Esse aqui, como nós falamos, é um LDR de 3.3K e uma resistência de 1K. Foi uma combinação que eu achei que ficou um bom resultado. Mas vocês podem usar qualquer LDR e qualquer resistor. Eu estou fazendo aqui, na verdade, fazendo um divisor. E aí eu estou usando esse divisor. Vocês podem ir experimentando qual resistor vai ficar melhor, qual vai ser mais sensível, de acordo com o LDR que vocês tiverem. E aí, vou usar um voltímetro aqui para poder medir essa corrente. Ou, desculpe, essa tensão. E vou colocar nele 12 volts. E ele vai me trazer uma variação de luminosidade. Então aqui está medindo lá 57, 58. Se eu colocar mais luz, vou pegar uma lanterna aqui, o número vai aumentar. Então quanto maior o número, mais luz eu tenho. Se eu fizer uma sombra, o número vai reduzir.
Então, quanto menos luz, menos o número eu tenho. Então é um circuito muito simples, mas que ele vai me servir para comparar luminosidades. Ou seja, cada lâmpada ela vai ter um número, e aí eu vou comparar esse número com a quantidade de luminosidade. Eu vou saber se uma lâmpada ilumina mais do que a outra ou não, e eu posso até inclusive criar uma régua de proporção. Então vamos fazer agora os testes. Bom, o teste de iluminação no escuro ele tem uma desvantagem quando a gente trata com câmeras digitais, porque ela consegue regular a iluminação. Em todo caso, nós vamos fazer o teste e vamos ver a medição. Então primeiro eu vou ligar o meu marcador, que nesse momento marca 0, né? Não está conseguindo pegar nenhum tipo de luminosidade. E agora eu vou, primeiro teste, uma lâmpada de 15 watts fria. Vamos ligar e ver o que acontece. Com a iluminação dela nós temos 5.0, 5.1 e 5.0. Então essa é a iluminação da lâmpada fria. Por que aumentou um pouquinho? Porque a lâmpada fria, à medida que ela vai esquentando um pouquinho, ela consegue gerar um pouquinho mais de luminosidade. Ao contrário do LED. As lâmpadas de LED, quando elas vão ficando mais tempo acesas, elas vão perdendo um pouco de luminosidade. Essa variável nós não vamos levar em conta no nosso teste. Vamos para o nosso segundo teste. Um segundo teste. Também uma lâmpada de 15 watts, branca, da mesma marca da anterior, apenas ela usa o modelo anterior, um modelo mais antigo, onde os bulbos eles são mais finos, mais grossos do que esses novos que são mais finos. Então vejam que ela tem um pouquinho menos de eficiência, mas pouca coisa. À medida que ela deve esquentar, ela deve chegar muito próximo da anterior. Vamos agora à nossa lâmpada incandescente. Esta é uma lâmpada de 60 watts. Ou seja, as lâmpadas fluorescentes ou as lâmpadas frias, elas sempre prometem a iluminar tanto quanto uma lâmpada incandescente muito mais potente. Então eu estou comparando agora uma iluminação de uma lâmpada de 60 watts com uma lâmpada fria de 15 watts. É muito próximo, né? A iluminação deles é muito próxima. Vou colocar agora uma de 100 watts. A lâmpada de 100 watts já nos dá resultados bem melhores, né? Bem mais do que as outras. Esquenta rápido essa lâmpada de 100. Vamos à lâmpada de 40. Bom, agora nós vamos passar para as nossas lâmpadas de LED. Vejo que ela rapidamente ultrapassou a lâmpada de 40, né? Uma lâmpada de 5 watts que já ultrapassou a lâmpada de 40. Agora eu vou colocar a lâmpada de LED de 7 watts. Opa, uma surpresa! A lâmpada de 7 watts tem a mesma luminosidade da lâmpada de 5 watts. E agora nós vamos colocar a lâmpada de 16 watts de LED. Bastante forte. Ultrapassou com facilidade a nossa lâmpada de 100 watts. E assim a gente tem os resultados da quantidade de luminosidade em comparação entre as lâmpadas. A gente viu uma gama razoável de lâmpadas e agora é só a gente ver se realmente o consumo dela é exatamente esse que ela indica. Veja que eu comentei antes que a lâmpada fria ela vai aos poucos consumindo um pouquinho mais e ficando mais clara. E a lâmpada de LED, ao contrário, ela vai gastando um pouquinho menos, ficando um pouquinho mais, perdendo um pouquinho de luminosidade com o passar
do tempo. Depois de 1 hora, se a gente medir, a lâmpada de LED vai ser um pouquinho mais escura e gastando um pouquinho menos de luz, e a lâmpada fria ao contrário. Para a gente testar se as lâmpadas cumprem realmente o que elas prometem, ou seja, se elas têm a potência que elas prometem ter, montei um rápido circuito. Não é um circuito, né? Eu liguei na minha corrente um multímetro com a função de amperímetro e um multímetro com a função de voltímetro. Então eu vou conseguir medir a minha corrente e minha tensão, amperes, volts. E aí eu vou conseguir saber se a potência em watts é exatamente a que eles prometem. Então basicamente eu vou ligar o circuito aqui e ele vai me mostrar. Estou gastando 205 volts e 50 miliamperes. Então eu consigo saber se essa lâmpada está de acordo com o que ela promete ou não. Eu não posso deixar muito tempo ligado a esse circuito, porque com essa lâmpada de LED, que é uma lâmpada de 3 watts, ok, mas quando eu trabalhar com lâmpadas de 100 watts, eu estou usando fios muito finos, que são os fios que eu uso na minha protoboard. Então vão ter que ser medições relativamente rápidas. À medida que a gente vai medindo, a gente já vai anotando e passando para o próximo. Então vamos começar com a lâmpada fria, bulbo fino de 15 watts. Então vou ligar. 204 volts, meio ampere. A segunda lâmpada que nós vamos testar vai ser a incandescente, a lâmpada fria, usando uma tecnologia de bulbo grosso, também de 15 watts. Então ela apresenta 203 volts, 50 miliamperes. Lâmpada de LED de 5 watts. – 205 volts, 100 miliamperes. Agora nós vamos testar uma lâmpada de LED de 7 watts. 7 watts. 203 volts, 60 miliamperes. Uma lâmpada de LED de 16 watts, que foi a que deu o melhor resultado no nosso teste de iluminação. – 200 volts, 40 miliamperes. Agora vamos testar a nossa lâmpada de 40 watts. 199 volts, 160 miliamperes. Agora nós vamos testar a nossa lâmpada de 60 watts. 198, 199 volts, 260 miliamperes. E agora nós vamos testar a nossa lâmpada de 100 watts. 198 volts, 430 miliamperes. Bom, depois de feito os testes 2 vezes, os números parecem estranhos, né? Mas é isto. Com a energia aqui ela é um pouco deficiente, não chega aos 220 volts, a gente acaba tendo um pouco de distorção, já que a lâmpada de LED ela aumenta muito a sua corrente quanto mais volts tem. Mas mesmo assim, foi surpreendente ver que as lâmpadas
de 7 watts estão consumindo mais do que a lâmpada de 16 watts, apesar de ter muito menos energia. E isso que a gente tem que cuidar, porque essas lâmpadas chinesas, nem sempre elas têm a iluminação, a potência que elas prometem. Vocês vejam o consumo de uma lâmpada, as lâmpadas incandescentes, é muito próximo ao consumo que elas prometem. Então, a lâmpada de 100, nos nossos testes, consumiu 85 watts, a lâmpada de 40, 31 watts e a lâmpada de 60, 51 watts. Já nas lâmpadas frias, as duas consumiram, são lâmpadas de 15 watts, as duas consumiram 10 watts. As de LEDs foram muito estranhas, eu até vou refazer de novo esse teste. Mas a gente teve um consumo maior na lâmpada de menos potência e um consumo menor na lâmpada de mais potência e um consumo menor na lâmpada de menos potência. Então acho que isso serve um comparativo, até quando vocês comprarem lâmpadas de LED para comparar uma lâmpada com a outra, eu acho que dá para fazer um bom estudo. Então esses são os resultados que a gente obteve com as lâmpadas incandescentes, com as lâmpadas frias e com as lâmpadas de LED. Alguns detalhes. Primeiro, as lâmpadas de LED de forma geral são mais direcionadas. Então elas levam uma certa vantagem na medição por causa disso, enquanto as outras elas são bastante dispersivas. E aí a gente teve um resultado, um comparador de iluminação. Então quem ganhou foi a nossa lâmpada de LED de 16 watts e em segundo uma incandescente de 100 watts. Logo em seguida a lâmpada fria, as lâmpadas frias de 15 watts foram melhor. Faz todo o sentido, né? A gente está seguindo, a lâmpada de 60 foi melhor, mas seguindo mais ou menos uma lógica. Então a gente pode dizer que uma lâmpada fria de 15 watts, ela equivale a uma lâmpada de 50 watts aproximadamente. Uma lâmpada incandescente de 50 watts aproximadamente. E equivale a uma lâmpada de LED, aqui não é 6, é 7. Uma lâmpada de LED de 7 watts, se for uma lâmpada realmente de 7 watts, que essa que eu usei não parecia ser. Aqui fiz um teste de tensão e a gente tem os resultados da amperagem, ou da corrente. Eu poderia mudar tudo para 220 para a gente ter um número igual em termos de corrente, mas eu seria injusto, principalmente com as questões dos LEDs. No LED, quanto mais eu aumento a tensão, mais eu aumento a corrente. Mas se a gente quisesse igualar, vamos botar os 220. Para todos, e eu teria a corrente, a potência aproximada de 35 as de 40, de 57 a de 60, de 95 a de 100. Então se eu realmente estivesse trabalhando aos 220 volts, 11 nas de 15, 22 na de 5, 13 e 9. Eu vou dizer que esses resultados não me parecem muito corretos. Eu vou refazer eles, tentando usar uma entrada de energia mais limpa, para ver o que aconteceu, por que deu essa inversão de potência. A de 5 está consumindo muito mais que a 16. As outras todas são bem coerentes, apenas as de LEDs não estão coerentes. E aí a gente encerra esse nosso vídeo, espero que vocês realmente tenham gostado. E é um exemplo fácil, um circuito fácil para vocês poderem comparar lâmpadas que vocês adquirirem. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha aí para nos ajudar.